Fala galera, beleza? Bom, durante essa semana recebi bastante mensagem aí, o pessoal pedindo para eu falar um pouquinho dos robôs que tanto ficam no mercado aí no book de ofertas ali, pipocando oferta para lá, para cá, como eles atuam, enfim. Gerou essa demanda porque no vídeo que eu comentei de como a Flash Trader começou lá atrás, eu comentei que a gente falava, desenvolvia estratégias, operava com os robôzinhos, enfim. Isso gerou uma curiosidade no pessoal, querendo entender melhor como tudo isso funciona. E o objetivo, acho que, do vídeo é explicar todo esse mundo aí de robôs e também desmistificar alguns pontos de que, por exemplo, o robô só ganha dinheiro, mas enfim, vamos lá. Primeiro a gente tem que explicar um pouquinho o que é um robô. Na verdade, esse termo robô já é um pouco mais popular, vamos dizer assim. O termo correto que é usado, inclusive lá fora, que é muito disseminado, são os algoritmos. E aí tem algumas divisões no meio do caminho. Mas primeiro, para vocês entenderem o que é um algoritmo, o algoritmo, na verdade, é um conjunto de instruções que são destinadas a realizar alguma coisa, alguma tarefa, algum processo. Tá? Não necessariamente um algoritmo precisa ser um software, mas pode ser alguma coisa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Vamos fazer alguma máquina que vai fazer um bolo. Então vai ter tem um processo aí que tem que ser detalhado para desenvolver essa tarefa. E no caso dos algoritmos, eles são classificados em dois grupos, basicamente. Eu não vou ser muito específico aqui, porque senão o papo começa a ficar um pouco complicado. Mas vamos lá. O primeiro grupo de algoritmos, o que eu costumo dizer que são os algoritmos de execução. O que é isso, né? Um algoritmo de execução é apenas aquele robô desenvolvido para para executar uma ordem de maneira mais eficiente. Então, um exemplo. Vamos supor que uma tesouraria, um asset, precisa comprar 500 mil ações de Petrobras. Se ele enviar uma ordem de 500 mil ações para o mercado de uma vez, o que vai acontecer? O mercado vai correr, esse cara vai ficar tentando correr atrás da venda para executar e provavelmente o preço dele vai ficar horrível. Então, esse player usa algumas estratégias, alguns algoritmos para executar melhor esse lote. Um deles, por exemplo, é o VWAP. O que é o VWAP? Ele vai fatiar a ordem, esse lote todo que ele tem, as 500 mil ações, para executar no melhor preço possível com o menor impacto no mercado. Então, ele vai executar de acordo com um volume histórico daquele ativo naquele determinado período. Então, vamos supor que ele quer comprar 500 mil ações das 10 da manhã até o meio-dia. Então, esse algoritmo vai fatiar as 500 mil ações ao longo desse período aí de 2 horas, das 10 ao meio-dia, e vai executar um pouquinho de lote de acordo com o volume naquele tempo. Vamos supor que às 10h05 o volume histórico é grande, ele vai mandar uma ordem maior para o mercado. Então, com isso, ele fatia a ordem e tem um preço de execução o mais próximo da média do mercado nesse período. Então, esse é um tipo de algoritmo de execução. Um outro exemplo, uma ordem iceberg, que é o lote escondido, que todo mundo vê no book aí o tempo todo. O sujeito tem lá 1.000 lotes de dólar para comprar. Se ele pagar 1.000 lotes no book, vai correr a venda, vão atropelar ele na compra e ele não vai conseguir executar num preço legal. Então, o que a ordem iceberg faz? Ele vai mostrando lotes pequenos conforme ele vai sendo executado. Então, ele compra galo a, sei lá, 3.200. Ele comprou, agrediram ele pendura a compra de mais 50 lotes. Agrediram mais 50, ele vai pendurando compra e assim por diante até completar os 1.000 lotes. Outra vez é para executar de uma maneira mais eficiente e o preço não correr. Outro exemplo de algo de execução, TWAP. Tem 1.000 lotes de dólar para comprar e ele quer executar em 10 minutos os 1.000 lotes. E ele fala, olha, eu quero fazer intervenções no mercado a cada 10 segundos. Então ele vai fatiando essa ordem e a cada 10 segundos ele agride a venda. Mais 10 segundos agride o vendedor e assim vai. Então vocês viram, são algoritmos de execução, eles não estão preocupados em ganhar dinheiro, eles estão preocupados em executar a ordem, que provavelmente é grande, de uma maneira mais eficiente. Ponto. Nada mais do que isso. Tem outros tipos de algoritmos de execução. Eu falei apenas três, mas tem vários. Tá? São um dos principais aí. E ao outro lado, são os outros algoritmos que eu vou falar agora, tem mais a ver com algo trading. O que é isso? Diferente dos algoritmos de execução, que não estão preocupados em ganhar dinheiro, e sim executar melhor as ordens, os algo trading, o objetivo deles é ganhar dinheiro no mercado. E aí existem vários. Eu vou falar de uma vertente aqui, que são os HFTs. Então, nos HFTs que todo mundo fala, pô, os HFTs estão bombando no mercado,
operam muito rápido, enfim. Primeiro, o conceito de HFT, que é High Frequency Trading, não existe nada, um documento falando, ó, para ser HFT tem que ser em X segundos a ordem, não. Mas o que se entende por HFT são mais de 2 ofertas enviadas dentro de um mesmo segundo, já é classificado como um HFT. E aí, dentro das estratégias dos algoritmos de HFT, existem vários tipos, como, por exemplo, market making é um tipo, arbitragem é outro, enfim, existem várias estratégias. O market making, por exemplo, o que ele faz? Ele dá spread, ele fica dentro de um spread apregando compra e venda. E aí, obviamente, que ele tem um estoque ali de lote que ele pode ficar comprado e vendido, e ele vai trabalhando de acordo com o movimento do mercado. E como é que ele faz essa leitura? Nada mais é do que a leitura de microestrutura de mercado, como se fosse uma leitura de fluxo. Ele apregou a compra e venda baseado no mercado, se tem mais comprador ou se tem mais vendedor. Esses algoritmos, os algo trading, o objetivo deles é tirar dinheiro do mercado, é ganhar dinheiro mesmo. Um arbitrador, por exemplo, no book do mini dólar e do dólar cheio, do padrão. Vocês vão ver ali que tem caras apregando na compra do dólar cheio, ele paga 5 lotes, no 3.200, porque no mini tem pagão a 3.200 e meio. Então ele vai comprar 3.200, se ele for agredido, ele manda uma venda no mini a 3.200 e meio e ganha o meu ponto. Então ele vai ficar fazendo essa arbitragem o dia inteiro, é infinito o lote. Então é muito importante saber a diferença dos algoritmos, dos que executam e dos que tiram dinheiro realmente do mercado. Aí vamos lá para a questão, algoritmo só ganha dinheiro? Não. Existem momentos que os algoritmos aí perdem muito dinheiro. Por exemplo, os market makers, quando eles entram quando o mercado entra numa tendência, que o mercado é só para um lado, os algoritmos tendem a perder dinheiro, porque eles têm que comprar e vender e ganhar um pouquinho nas operações. Ora, se o mercado está numa tendência, o que acontece? O mercado vai para um lado só e não dá chance para eles zerarem. Mas, obviamente, que o mercado não fica em tendência o dia inteiro. Então, quando o mercado fica lateral, esses robozinhos ficam trabalhando o tempo todo, ganhando na compra, ganhando na venda. É tudo muito curtinho, é muito rápido. Não dá nem para a gente ver isso trabalhando. É só olhar o histórico do mini dólar e do mini, vocês vão entender o que eu estou falando. Pipoca, compra e venda lá. Em um segundo saiu 300, 400 negócios e a gente nem vê. Então, existe essa diferença entre algoritmos de execução e os algo trading que realmente ganham dinheiro no mercado. E esse mito de que só ganha dinheiro não é muito verdade. Eles mesmos, os algoritmos, vão evoluindo e um player vai tirando outro do mercado, aí o outro fulano volta. Eu costumo dizer que o algoritmo de alta frequência dos HFTs é uma corrida armamentista. Então, um cara desenvolve uma coisa melhor, o outro evolui, vai evoluindo e assim por diante. Então, é uma mudança constante. Geralmente, as estratégias permanecem no mercado ganhando dinheiro no máximo 6 meses até ter a evolução de um novo player que vai arrancar dinheiro desse player que estava anterior e assim por diante. Eles vão evoluindo e vai todo mundo crescendo. Por isso que o volume do índice tem crescido, do índice mini, do dólar mini tem crescido absurdamente, porque cada vez mais tem player novo. Geralmente, quem são esses caras? São fundos estrangeiros, caras gigantescos que já fazem isso no mundo inteiro e eles replicam as estratégias que eles fazem lá fora, em Chicago, Nova York, na Índia, na China, na Europa, e replicam aqui. Lógico que muda o mercado, a liquidez, enfim, os ativos. Mas basicamente é o que eles fazem. Então, só para vocês entenderem aí como o que fazem os algoritmos, a diferença de um tipo para o outro. Obviamente que para você chegar num nível de sofisticação desse, precisa ter muito conhecimento, não só de programação, mas de várias outras disciplinas, como, por exemplo, matemática, estatística, muitas vezes física. Tem um negócio que está muito popular lá fora, chamado machine learning, que principalmente os fundos aí que tem muito gringo, aí, os indianos são feras nisso, que eles conseguem identificar padrões, né, comportamentos de mercado para atuar na compra ou na venda, para recuar a venda ou recuar a compra, enfim. Então eles são muito bons nisso e não é à toa que eles têm um resultado absurdo, o volume cada vez só cresce. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, é um assunto bem mais complexo que isso, eu só tentei passar um pouquinho aí do que a gente conhece, do que eu olho e vejo lá fora, aqui também, mas a gente pode até aprofundar isso num próximo vídeo, estar mostrando exemplos mesmo de operações que esses caras fazem. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueçam de assinar aí o canal da Flash no YouTube e no Face, para vocês acompanharem todo o nosso material. Beleza, galera? Valeu, um abraço.